nome é Carlo Bresciani, sou o diretor da Escola Superior de Cerveja e Malte e vou estar aqui hoje mediando a nossa mesa redonda. Então, aqui a gente tem o Rafael da Caatinga Rocks, o Giba da Abracerva e a Luísa da Dádiva conosco para a gente bater um papo com visões diferentes. Acho que isso é o mais importante, visões diferentes sobre o que vem acontecendo e também quais são as perspectivas futuras. Vocês que estão aí sentados conosco, né, fiquem à vontade também para dar opiniões. Eu acho que é bastante rico se a gente puder abrir a palavra para vocês, né, para interromperem, questionarem, darem opiniões do que vocês têm visto, porque a ideia é realmente a gente trocar ideias, né, de fato. Então, bem-vindos a todos. Vamos começar aí. Vou pedir para cada um apresentar um pouquinho a sua vida, o seu projeto de vida, e depois a gente começa com algumas reflexões. Obrigada, Carlo. Bom dia, pessoal. Eu sou a Luísa, fundadora da Dádiva. A Dádiva tem 11 anos. A gente fica ali em Várzea Paulista, próximo a São Paulo. A gente está no mercado, a gente começou com a nossa marca, depois a gente abriu bastante para ciganos, então temos uma experiência bem legal aí de atendimento a ciganos. E nos últimos anos a gente também começou a produzir outras bebidas que não são cerveja. Então também temos olhado para a cervejaria muito como uma indústria de bebidas e que faz, né, diversos tipos de produtos, refrescos, bebidas mistas, alcoólicas e não alcoólicas. Eu acho que é isso, brevemente, né? Vamos seguir. Olá, pessoal. Eu sou Gilberto Tarantino, conhecido como Giba também. Eu iniciei no mundo da cerveja como importador há mais ou menos 15 anos. Naquela época não existia American IPA no Brasil, só existiam as English IPAs. Então eu comecei a trazer várias marcas americanas, Anderson Valley, Rogue, Flying Dog, entre outras, Founders. Depois eu trouxe Brewdog, Mikkeller, marcas que há 15 anos atrás começaram aquela revolução toda, a revolução lupulada, e com variação cambial, né? A economia do nosso país sempre foi essa gangorra. Eu fiquei numa fase de transição entre importador e cigano, inclusive fiz uma cerveja com a Luísa, né, chamada Pelotão, e depois, em 2017, eu lancei um projeto, com mais 2 sócios, lançamos a cervejaria Tarantino, na cidade de São Paulo, e, há praticamente 3 anos atrás, eu assumi a presidência da Abracerva. Então, essa é a minha história, e a gente vai contando mais. Fala aí, Rafa. Bom dia, pessoal. Eu sou Rafael Leal, da cervejaria Caatinga Rocks, de Alagoas. A gente está naquela cota do mercado que surgiu, que veio da cena da cerveja caseira. A gente começou nesse mundo como hobby. A gente falou, eu e meu irmão, que somos os idealizadores e sócios da Caatinga Rocks. E aí, após alguns anos no mercado, nesse hobby, a gente resolveu empreender, e aí a gente teve a felicidade de ser, inclusive, estagiário lá da Dádiva. Passamos um tempo estudando, projetando o negócio. O nosso modelo ele é muito focado na regionalidade da nossa marca, nossa identidade é trazer esses valores regionais. A Caatinga, estamos no nosso 9º ano, são aí já quase 10 anos de história, e vamos aqui bater um papinho com vocês. Muito bom, como a gente buscou, né, visões diversas aqui do que acontece no mercado artesanal no Brasil. O primeiro questionamento que a gente faz aí para todos eles, a gente pode seguir em ordem, né, as respostas. Quais são hoje os principais desafios do mercado cervejeiro para vocês? Eu penso que os desafios hoje eles não estão tão diferentes do que era há 10 anos atrás. Por um lado, algumas coisas melhoraram muito, né, e o próprio trabalho da Abracerva, a própria parte legislativa, ela vem melhorando, né, desde
do ingresso das cervejarias no Simples, até essa nova luta aí por essa tentativa de um tratamento tributário diferenciado. Mas eu penso que a gente ainda tem algumas dificuldades de capilaridade do mercado, isso aí continua sendo, né, uma grande dificuldade. Eu penso que o próprio contexto do meio, né, de diálogo entre o setor, ele continua sendo ainda uma dificuldade que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa evoluir. E eu penso também que e aí já trazendo um pouco para o foco do Nordeste, a falta do costume sensorial de bebidas para além das light lagers. Isso é naturalmente uma dificuldade do mercado, num cenário onde não se tem essa cultura de outras camadas de sabor, de produto cerveja. Então, eu penso que isso ainda é uma grande dificuldade. A gente ainda fica sempre muito limitado ao nicho do nicho, e aí fica difícil da gente conseguir uma capilaridade maior, que é a necessidade fatal enquanto planta, né? Quando você tem um projeto como Cigano, nesse ponto fica mais fácil de você segmentar e nichar, mas quando você é planta, é uma dificuldade brutal. A gente precisa de escala, a gente precisa escalonar, e, para isso, a gente tem que tentar fazer o equilíbrio da balança entre o que é que o mercado quer e o que é que a gente se propõe a fazer. Vamos lá. Eu acho que o mercado sempre tem desafios, né? Então, assim, se a gente olhar pelo lado comercial, a gente tem aí, dando o meu exemplo, na cidade de São Paulo, que é uma cidade de 10 milhões de habitantes, né? E tem uma concorrência muito grande de outras marcas artesanais na cidade de São Paulo, né? A gente disputa o ponto de venda num restaurante, num bar, numa lanchonete. Então, tem o lado comercial, que ele sempre vai existir, né? Tanto com o artesanal quanto com as grandes marcas. Como o Rafa falou, tem o lado também cultural, né? Onde, no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste, aos poucos, eu vejo uma implementação da cultura cervejeira, né? E isso também é com o tempo. Mas o que eu, pessoalmente, estou focado, aí, principalmente no último ano, é um negócio que só muda a cada 30 anos, né? Que são as leis, né? Que são os impostos. Então, eu aprendi também, né? Assim como todo mundo aqui, eu sou empreendedor, né? Sou um empresário, tenho uma empresa pequena, né? Que, inclusive, está na faixa do Simples. Então, não sou diferente, minha performance não é diferente do resto de vocês, mas eu vejo que, se a gente não levar o lado positivo da cerveja, o lado de consumo responsável, o lado de futuro, os caras lá em Brasília não vão fazer nada pela gente. É a gente que tem que correr atrás, visitar os gabinetes, colocar nossos pleitos. Então, nessa posição que eu estou hoje como presidente da Abracerva, eu acabei fazendo uma aliança com as grandes cervejarias, com a Ambev, Heineken e Grupo Petrópolis. Então, no ano passado, nós fomos em vários gabinetes de deputado e de senador, com um documento assinado em conjunto, onde nós defendemos o interesse do setor. O que é? Que que os novos impostos sejam baseados em teor alcoólico, porque existem inimigos da cerveja que são ocultos, que é uma estratégia. Então, os destilados importados querem abaixar o imposto dos destilados e aumentar o imposto do vinho e da cerveja. E não é aumentar pouco, não, é aumentar 15%, 20%. Isso já ia quebrar todo mundo. Então, a gente tem uma luta
e é uma luta que a gente não pode fazer muita comunicação, porque a vitória não está ganha, né? Esse ano vai ser decidido a alíquota do imposto seletivo, e isso vai ficar para os próximos 30 anos. Então, não é postar e dar like, é chegar lá, batalhar e esperar isso ser oficializado, regulamentado, para depois a gente poder continuar trabalhando, porque isso não vai ser motivo de muita comemoração. A gente não quer que aumente o imposto, né? E o governo dificilmente abre mão. O que a gente conseguiu, até o momento, é um tratamento diferenciado para quem produz até 10 milhões de litros por ano. E esses 10 milhões a gente vai fazer em 4 faixas. Por que 4 faixas? Porque hoje ele já existe em 2 faixas, até 5 e 10 milhões, que é a alíquota no IPI. Então, a gente não pode fugir muito do que existe hoje, e a gente tem exemplos do exterior. Então, eu vejo que esse é um objetivo que eu tenho buscado, e que é importante a colaboração de todos, cada um no seu estado, cada um na sua região, cada um votou em algum deputado, em algum senador, em algum prefeito. Então, chega uma hora que a gente precisa cobrar isso, e a gente só cobra com união, tá? As novas gerações estão consumindo menos bebida alcoólica, tem ONGs que têm um trabalho parecido com o do tabaco há 15, 20 anos atrás, que eles querem demonizar o álcool. Então, cabe a nós, realmente, colocar a cerveja junto à gastronomia, junto ao turismo, junto à comunidade que cada um de nós tem no seu entorno, e mostrar o seu valor. Eles reconhecem isso. O que a gente tem que fazer é materializar isso através de documentos, de manifestações, e nessa questão, tanto faz se for a Ambev, ou a Tarantino, ou a Dádiva, ou a Caatinga, porque é o setor. Então, a gente tem que ter um olhar pelo setor, tá? Eu vi uma pergunta do companheiro aqui falando da logística reversa, né? Então, a gente tem um problema com o meio ambiente, né? Ministério do Meio Ambiente. E é uma coisa difícil, né? E isso não vai mudar, vai ter logística reversa para todos nós. Não só para a cerveja, mas para todos os produtos que usam embalagem. Então, é uma batalha constante, a gente nunca abaixa a guarda, mas eu acredito que a gente agora tem uma união. Ontem nós lançamos aqui a Frente Parlamentar da Cerveja, então agora a gente tem um deputado federal que olha para a gente e vai para o plenário brigar. Falei muito. Você, Lu. Não, super importante essa questão tributária, Giba, e um trabalho excelente aí que você fez ano passado, nos últimos anos, mas ano passado se concretizou. Eu acho que, assim, o que eu vejo são desafios mais na linha do comercial, acho que como o Rafa colocou, assim, eu acho que a gente romper a bolha que a gente está é ainda muito difícil, acho que ainda temos que trabalhar muito para conseguir vender além do tap house, né, além do bar que tem 10, 15 torneiras. Até porque acho que assim acho que esse mercado ele deu uma estagnada, né? Assim, se a gente não tiver em restaurante, não tiver em empório, em supermercado, a gente realmente não vai conseguir crescer como, né, como mercado, como setor, e manter as nossas indústrias, né, com uma capacidade produtiva alta, né? Então, eu acho que essa questão comercial é super importante, e tem sido realmente difícil romper essa bolha. E eu acho que tem uma outra questão que a gente vive bastante lá na Dádiva, e eu acho que é uma coisa, talvez, meio geral, que é uma dificuldade de mão de obra, né? Então, enfim, para cargos diferentes, com experiência, sem experiência, mas a gente tem tido uma dificuldade de mão de obra muito grande. E não sei se é uma questão geracional, isso é uma questão que pega bastante também. Assim, empresas pequenas têm, assim, muito difícil a gente ter um plano de carreira com vários cargos e várias etapas, né? Então, muitas vezes tem sido difícil contratar e reter as pessoas, manter as pessoas motivadas. E é isso, né? Assim, eu acho que essa questão da mão de obra tem sido bem forte, assim,
E eu acho que não só para a cervejaria, eu acho que é uma coisa meio geral mesmo, né? Bom, pessoal, aqui, então, resumindo, desafios comerciais fortes e provém de vários, né, de vários fatores. Um é a concorrência com os grandes, a outra é a concorrência com os próprios pequenos, né, que também, infelizmente, nos últimos anos a gente tem percebido aí algumas guerras de preços em certos locais e que prejudicam muito o mercado artesanal. E, obviamente, se a gente fizer uma continha, a gente sabe que tem cervejaria que vende cerveja abaixo do custo, né? E que isso não prejudica só o financeiro daquela cervejaria. Ele cria até um problema de percepção de valor do consumidor ou do ponto de venda, né? E isso é algo que a gente precisa, nesses fóruns, discutir, porque a gente precisa de uma conscientização dos próprios cervejeiros, né? Isso é um suicídio já calculado, né? A crônica da morte anunciada é exatamente esse ponto aí. A questão dos impostos é um problema geral, né, da economia brasileira e, obviamente, quando a gente fala de bebida alcoólica, é pior ainda, né? A única forma da gente trabalhar a questão de impostos é o associativismo em geral, né? Então, associações que sejam estaduais, associação brasileira, a gente precisa muito dessa força de forma associativa, porque cada um de nós, de forma individual, somos muito, muito pequenos, né? Então, acho que esse trabalho do Giba aí é um exemplo do que tem que ser feito, mas, por outro lado, é isso, né, Giba? É bater na pedra, bater, 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 e, de vez em quando, conseguir fazer um arranhãozinho, né? Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que todos nós temos que apoiar o tempo todo. E, para mim, tem um terceiro desafio que é muito importante, que é a comunicação, a informação, né? O consumidor, quando ele sabe o que ele está buscando, quando ele entende o que ele está comprando, ele vê valor naquilo e é muito mais fácil que ele compre. E a gente, no mercado artesanal, a gente ficou bem numa bolha, né? Então, a gente tem muita dificuldade para romper isso e chegar a mais pessoas. Existem alguns exemplos interessantes em cidades normalmente pequenas, onde existe uma, duas ou três cervejarias e que elas são mais tradicionais, cervejarias com mais de 15, 20 anos, e aí você percebe que a relação da população com a cerveja é outra. Então, não são hipamaníacos, não são pessoas que estão buscando inovação, mas é a pessoa que compra a cerveja da cidade para comer no churrasco no final de semana, né, para fazer a festa de aniversário. Então, a gente também acho que tem que entender que existe uma questão de amadurecimento de mercado, mas também a gente tem que estar ouvindo o que esse público quer, porque esse público é o grande consumidor. Existem modelos de negócio focados em cervejas hypadas, ok, mas também existe um mundo gigante de pessoas que bebem cerveja e não quer ficar pensando sobre o assunto, né? Ela quer tomar uma boa cerveja, você consegue conscientizar ele que o produto local pode trazer desenvolvimento para a região, que pode manter o dinheiro ali, que vai gerar emprego, e, mais do que isso, você conhece quem trabalha na cervejaria. Quando a gente compra cerveja de grandes grupos, a gente não sabe quem trabalha, a gente não sabe para onde vai o dinheiro, a gente não sabe absolutamente nada, né? Então, essa informação, tanto do produto quanto do desenvolvimento que ele pode causar na nossa região, eu acho que é algo que a gente precisa fazer em conjunto. De novo, de forma individual, somos muito, muito pequenos, né? Então, fica essa tarefa. A gente veio numa crescente ali, basicamente até 2019, né, na cerveja artesanal brasileira, cresceu bastante. A pandemia foi um baque, eu acho que é unânime, né, no setor. Foi um baque enorme que aconteceu. E, depois disso, basicamente, não se voltou aos níveis anteriores, né? De nenhuma forma. Acho que todo mundo que trabalha há mais de 5, 6 anos no setor percebe isso com muita clareza, né? Não voltou e aquela história, não vai voltar no curto prazo, né? Então, o que eu vejo hoje é um movimento muito forte de realmente as cervejarias terem consciência do tamanho do mercado que, de fato, existe, né? Em primeiro lugar, para adequar suas operações. E o segundo momento é como é que a gente faz esse mercado novamente crescer. Porque também, se a gente ficar, não, consciência que o mercado vai ser menor e beleza, empresário não pode pensar assim, né? Senão, não vai ser empresário, né? Então, a Luísa já deu exemplo de uma diversificação em outras bebidas,
que é muito interessante. É um negócio que a gente, na escola, desde 2018, a gente buscou, né, com cursos de destilação, com cursos de bebidas não alcoólicas, com outras coisas, entendendo que realmente as pequenas fábricas podem atuar, né, porque tem muita sinergia, tanto de conhecimento quanto de equipamento, nas produções, né? Então, essa é a minha visão um pouco dos desafios. E agora vamos virar a chave, vamos conversar um pouco em quais são as oportunidades que vocês enxergam agora, olhando num horizonte de médio prazo. Longo prazo no Brasil é impossível, né? A gente nunca vai saber o que vai acontecer daqui a 10 anos. O médio prazo, 2 aninhos, para nós, assim, acho que é o máximo que a gente consegue enxergar. Ao menos eu, como empresário, não consigo ver mais longe do que isso. Eu acho que o consumidor hoje em dia ele compra cada vez menos produto e mais o conceito que está ali empregado naquele item, né? Então eu acho que as pessoas estão buscando muito mais entender qual é a marca, qual é a cervejaria, da onde vem isso, né? O que esse produto passa para mim, né? Então eu acho que essa é uma tendência. Eu acho que é algo que as pessoas estão cada vez mais preocupadas. E aí eu acho que, claro, entra, enfim, valores, conceitos da cervejaria, entra essas questões de lixo, ou, enfim, né, de como que essa cervejaria também trata os resíduos que ela produz, enfim, níveis diferentes de consciência do consumidor, mas eu acho que cada vez mais essa consciência ela está chegando e isso cada vez mais é debatido. Acho que, enfim, tem uma tendência também que a gente tem aí visto, que eu acho que é esse consumo menor de álcool, né? Então, produtos com baixo álcool ou sem álcool. De fato, assim, a gente tem alguns clientes lá na fábrica que fazem produtos não alcoólicos, e assim, eu vejo que é um volume que cresce, 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 e assim, também são empresas pequenas e também têm os mesmos desafios que a gente tem, né? E realmente é um mercado que tem conseguido ter uma capilaridade grande, né? A gente já tem uma cerveja sem álcool que a gente lançou em 2019, se eu não me engano, e assim, uma das nossas cervejas que a gente mais vende, desde que a gente lançou, assim, e continua tendo bastante apelo, assim. Então acho que essas duas questões, assim, eu acho que são aí coisas que a gente vai ver nos próximos anos, uma consciência maior do consumidor, né, de quem ele está comprando, e acho que essa questão de saúde, álcool e tal, também é algo que está bem vivo aí. Eu acho que a gente está vendo realmente aí no mundo todo uma tendência de low álcool, né? E pegando um exemplo na Inglaterra, a Inglaterra fez uma requalificação tributária baseada no teor alcoólico das cervejas. E no Brasil é bem provável que aconteça uma coisa parecida. Então, hoje, até 0,5%, né, é considerado sem álcool, mas tem uma tabelinha aí de 0,5% a 3,99%, e de 4% a 6%, alguma coisa assim, né? A gente sabe que tem as nossas IPAs aí com 6%, 7%, 8% de álcool, e aí vai. Na verdade, o governo ele não está preocupado com essas cervejas, mas a gente tem... acho que a gente tem que ter no radar que IPAs menos alcoólicas podem fazer sucesso no futuro. Eu importava uma marca, a Founders, que eles têm uma cerveja All Day IPA, é uma Session IPA muito equilibrada, de 3,8 de álcool, que mudou a Founders nos Estados Unidos. Tá? Me lembro que eles fizeram mais de 100 testes até chegar da maneira que está, uma Session IPA com corpo, aromática. Então, acho que aqui no Brasil a gente vai pegar essa onda. A gente vai ter uma hora que a gente vai ser cobrado pelo teor alcoólico, e a gente vai fazer uma conta, vai fazer uma cerveja com 3,8, 3,9, 3,5, a gente vai pagar menos imposto que a de 4,5 ou de 6. Então, acho que é uma coisa para a gente ficar atento, ter isso no radar. Tem outras bebidas também, como kombucha, como chá, que tem uma demanda crescente, né? Água lupulada, e aí vai.
né? Hoje existem fornecedores parceiros aí que podem auxiliar na construção de uma cerveja assim. E o consumo consciente, né? Acho que cada vez mais a gente tem que ficar de olho em atividades físicas ligadas à cerveja, esporte mesmo, né? Lutar contra aquela cena né, do marido que chega bêbado. Isso aí a gente tem que fugir disso daí, né? De assédios. A gente tem que se conscientizar que a gente está em 2025, 2026, então a contemporaneidade é outra. Então, aspectos positivos da cerveja que a gente tem que levar para a comunicação e para a mídia. Então, acho que é isso. Aliado a quem tiver condição, né, aquele perfil de brewpub, que tem vários, né, e puder também ter uma parte de gastronomia para vender junto com a cerveja, acho que é um caminho, acho que é o melhor caminho hoje em dia. O que você acha, Rafa? Então, é um pouco difícil a gente falar de oportunidade no momento em que a tendência do mercado é estagnação, né? A gente vive um momento de estagnação depois daquele boom de 10, 15 anos atrás. Isso é um fato, não é uma tendência, é um fato. Mas, ainda assim, existem as oportunidades. Eu concordo 100% com o que vocês disseram. A Caatinga, ela está muito preocupada com essa questão da geração de valor, muito na linha do que Luísa falou. Assim, a gente tem um cuidado de que a nossa marca passe valores com os quais a gente acredita. Porque se o produto nosso é commodity, de forma geral, é um líquido qualquer, com variações sensoriais, beleza, mas isso é commodity porque o consumidor ele vai trocar ali conforme a conveniência, a gente acredita muito no nosso posicionamento ou no posicionamento de uma marca para poder gerar essa identificação e, consequentemente, positivar a venda na hora da escolha do consumidor. Então, isso foi algo que a gente trabalhou muito no começo, no planejamento da marca, lá 10 anos atrás, e é algo que a gente vem trabalhando para manter 10 anos depois, da mesma forma, ainda que seja difícil, porque você vê o mercado e você fica ali tentando, né, pegar algumas coisas em termos de oportunidade, mas a gente acredita que, como a gente pensa num projeto a médio e longo prazo de sustentação da cervejaria, a gente procura sempre ser muito fiel a essa questão da geração de valor para os nossos clientes, os nossos consumidores. Paralelo a isso, eu penso que uma oportunidade seja tentar gerar alguma relação com o cliente. A gente está tentando, lá no Estado, conseguir algumas conexões aonde a cervejaria grande não consegue alcançar, naquele diálogo, naquela comunicação, naquela personalização, quando o modelo permite. A gente, depois de alguns meses de negociação, a gente conseguiu recentemente firmar uma parceria com o clube de futebol lá no estado, com o CRB, que está na Série B. Eles tinham um fornecimento com a grande indústria, mas sempre numa relação muito fria e que tinha ali uma migalha para o clube. E aí surgiu uma abertura para a gente conversar e o que é que a gente pode gerar, porque a gente não está falando de um patrocínio gigantesco, porque nessa mesa a gente não senta, né? Mas o que é que a gente pode gerar de valor? Como é que a gente pode se conectar com o clube e, consequentemente, com os torcedores do clube? A gente consegue fazer latas para o estádio com os grandes ídolos, a gente consegue, porque qualquer tiragem de 5.000 rótulos é viável. A gente consegue criar campanhas para trazer essa proximidade para o cliente, no caso, o consumidor, o torcedor, se identificar com o produto. Então, o nosso mercado ele consegue dar uma personalização para além da commodity, do líquido, e aí tirando do nicho, porque você pode ir para o caminho do hype, do high-end, e aí você consegue entregar um produto que você se diferencia, mas isso é a bolha da bolha da bolha da microbolha. Como é que a gente sai desse espectro para poder ampliar? E aí eu acho que isso também pode ser uma oportunidade, foi o que aconteceu com a gente recentemente, e está ajudando a gente a subir um pouco aquele volume de produção médio, porque aí já dá um colchonetezinho ali de produção. E é isso. Acho que já falei muito. Eu só ia falar
falar sobre collab, né? A hora que você falou disso, eu fiquei lembrando enfim, acho que todas essas collabs, enfim, cerveja que a gente faz tanto entre nós quanto com outros setores, ajudam muito a romper essa bolha. A gente fez uma collab uma vez com a Lojas Marisa para a Copa, foi tipo super legal, assim. E aí a gente também fez uma collab com a Imaginarium, que também é uma loja que tem, enfim, vários estados e tal. Então, essas collabs, elas ajudam bem a gente a romper. E, com certeza, esse caso que você comentou foi isso, né? Você conseguiu falar com um torcedor que não necessariamente conhecia, ou era seu cliente, e agora conhece, né? Acho que o Adalberto. Eu acho que podem ser públicos diferentes, mas eu acho que muitas vezes a gente está falando da mesma pessoa, do mesmo consumidor. Hoje em dia, eu acho que eu vejo muitas pessoas que elas reduziram o seu consumo de álcool. Mas, assim, é isso. Não é que ele vai deixar de beber a cerveja de 12%. Ele vai beber, mas, ao invés dele beber uma Lager ou uma IPA ou alguma cerveja assim mais leve numa terça, quarta, quinta-feira, ele vai pegar uma cerveja sem álcool. Então, acho que é você dar esse produto para a pessoa substituir ou beber uma cerveja que vai dar um prazer para ela diferente do que abrir uma garrafa de água. Mas eu acho que muitas vezes é o mesmo consumidor, são momentos diferentes, assim. A gente ouve muito feedback disso, putz, hoje eu consigo, né, ir até um bar, até um restaurante e tomo uma cerveja sem álcool e dirijo depois, né, sem nenhum problema, ou enfim, pessoas que também têm restrições de saúde, né. A gente vende assim a nossa cerveja sem álcool, a gente também tem uma cerveja sem glúten, que é uma IPA. A gente vende meio que assim, beleza, o cara vai comprar lá caixinha de IPA, Parará, RIS, e aí a gente coloca junto uma sem álcool, uma sem glúten, porque ela vai ali compor, né, e ela vai fazer com que a mesa que você está lá com seus amigos, né, vai ter alguém que não quer beber, e aí a gente vai conseguir atingir essa pessoa. Eu não vejo como um discurso que briga uma coisa com a outra. Eu acho que são momentos de consumo diferentes. Não sei. Envelhecendo também, né? Rápido. Então, essa mesma pessoa que consumia a cerveja antigamente um pouco mais, vai diminuindo daí conforme a idade dela. Eu fico preocupado com o futuro. O filho, né, o neto dessa pessoa, o bisneto dessa pessoa, de repente pode não tomar cerveja mais. Né? Que a gente também, acho que está percorrendo bem as grandes cervejarias de cerveja, né? Tipo lá na minha cidade, lá, com o tal do soft drinks também. Né? E essa juventude que vem vindo agora, eu acho que gosta muito disso. Né? Curte muito tomar cerveja. Eu acho que assim, a gente precisa ter consciência de que é um fato, a redução do consumo de álcool ele é um fato, e as cervejarias precisam se adequar a isso. Isso é inquestionável. Né? Aqui todo mundo, de certa forma, está 30, 40 a mais, mas o que vem aí da turma mais nova, as tendências todas lá fora e aqui são de menor consumo de álcool. Como uma cervejaria que produz essencialmente bebida alcoólica se adequa? Eu não vejo confronto na produção de bebidas
de baixo teor alcoólico ou de baixo carboidrato. Eu acho, e aí penso que tem que haver uma coerência da comunicação com o teu trabalho. Então, você não pode ser uma cervejaria que prega o consumo excessivo, ou linguagens ou valores talvez não tão interessantes, e, de repente, do nada, lançar um produto fitness ou sem álcool. Isso talvez conflite. Mas, se você tiver uma coerência naquilo que você está fazendo dentro do seu posicionamento, eu não vejo problema nenhum, nem acho que isso conflite ou choque a marca da cervejaria. No nosso caso, por exemplo, a gente nunca teve a gente não tinha Pilsen, era um posicionamento da marca há 5 ou 6 anos atrás. Mas, a partir do momento que a gente teve um bar, a gente lançou uma Munich Helles, porque precisa. Mas aí dentro de uma coerência ainda no nicho. Mas quando a gente vai para um estádio de futebol, a gente não pode trabalhar com essa linha. A gente precisa trabalhar com uma coisa light lager ali, mais popular. E aí a gente pensou, será que isso choca com a nossa marca? Porque a gente nunca trabalhou nem dialogou com isso. Mas se a gente desenvolve um produto específico para aquilo ali, com a identidade própria para aquilo ali, eu não vejo como isso chocar ou desmerecer o trabalho do outro braço, né, de uma outra vertente da marca. Eu acho que a gente não tem a solução dos problemas aqui, né? Acho que a gente tem um monte de ideias e constatações. Eu fui com a minha filha no Rock in Rio, em 23, e no dia seguinte do show, a gente estava no Rio de Janeiro, um bar assim, na frente da praia, ali em Ipanema, eu e minha filha. Na mesa da frente sentou um monte de jovem, eram 8 pessoas, uma mulher e 7 homens. A mulher pediu um chopp e a galera pediu gin e energético. Eu falei, caramba, tá vendo? Então, E eu acho que, assim, na Tarantino, a gente faz lote de 2.000 ou lote pequeno de 100 litros. Então, e a gente tem evento, né? Os eventos com bloco e tal. Então, a gente não teve coragem de fazer um lote de 2.000 litros sem álcool, que vai vender devagar, né? Mas o cliente pede. Então, a gente comprou cerveja sem álcool, da Sim, do Davi, né? E a gente tem lá, quem quer tomar sem álcool, tem uma outra marca, e é parceiro, amigo, está ali, mas a gente tem a solução para o cliente. Agora, como indústria, a gente está de olho, né? Está vendo o que vai acontecer, porque é caro, né? Também fazer cerveja sem álcool, porque às vezes o consumidor não quer pagar, né? Então, assim, é um desafio, mas a gente não pode deixar isso escapar do radar. Tinha uma pergunta aqui primeiro, depois lá. A gente fica ali perto de São Paulo, né? Enfim, e o nosso maior mercado é São Paulo, é o estado de São Paulo mesmo. A gente tem uma venda para outros estados, uma venda meio estável aí nos últimos anos. Mas eu acho que a cerveja, que eu acho que assim, nos últimos anos teve muita cervejaria pequena que pôde abrir, né? E claro que isso acaba sendo muito mais fácil, faz muito mais sentido, né, que essas cervejarias abasteçam o mercado local. Eu acho que a gente está numa situação bem específica ali por estar muito próximo de São Paulo, que é uma cidade, né, enfim, é um polo gigante. Então, sendo assim a gente não sofre tanto com isso, mas o que eu vejo no mercado é exatamente isso que você falou. Eu acho que as cervejarias locais hoje em dia conseguem abastecer, e que bom que o consumidor entende isso, porque faz muito mais sentido você tomar uma lager que foi feita ali a 10 quilômetros do que a gente tem um cliente do Piauí e ele compra a nossa lager e a nossa Session IPA, Vitibir. Eu não acredito, assim, eu falo, meu, você tem certeza que você quer comprar a nossa, sabe? Mas é isso. Ele compra.
No caso da Tarantino, a gente só vende para a cidade de São Paulo, né? Foi uma opção, né? Público gigante. E quando a gente começa a fazer as contas, né? Mandar para Campinas, para Sorocaba, que são cidades próximas, você coloca o custo de logística, você coloca o comprometimento de não faltar cerveja para o cliente, aí você começa a entrar em outros riscos, né, e outros problemas que a gente preferiu focar na cidade de São Paulo. A gente vai completar 7 anos de atividade e nunca emitimos uma nota fiscal fora do Estado, tá? Que isso também gera outros custos. Então, tem toda essa questão, né, de estar na cidade de São Paulo, de olhar para São Paulo, e também, se a gente aumentar a produção, a gente está fazendo hoje 25 mil litros, mais ou menos, na média, a gente tem capacidade para dobrar, capacidade instalada para dobrar, mas tem as dificuldades do mercado. Então, a gente está focando em São Paulo, a gente tem uma sociedade com uma distribuidora, e a gente só trabalha em São Paulo. A gente não trabalha supermercado, quer dizer, pequenas redes, sim. As grandes redes, não. Já vi bastante história, já fui, né, na época que eu era importador, aí, você tinha um boleto de 100 para receber, quando na hora H você recebia 30, e aí você chorava, porque o cara tinha aquele contrato com aquelas letrinhas miúdas, né? Então, a gente... Não, pois é. Então, uma vez a gente participou de uma ação do Pão de Açúcar, que eles fizeram uma condição especial, mas acabou. A gente nunca acreditou no mercado que não fosse local, enquanto cervejaria. A gente nasceu posicionado nisso, a gente, obviamente, quer e vende para o país inteiro, mas de forma muito pontual ali, marcando presença. Mas não tem como funcionar por questões de logísticas, por questões tributárias, por questões sensoriais, porque o produto vai sofrer. O que a gente já começou mirando, vamos projetar a marca para fora, porque isso é importante, vai trazer outras coisas também, mas mercado precisa ser interno. E aí a gente já focou para poder, como a gente faz para tentar fugir da bolha do maceiense, do alagoano, do Nordeste, como é que a gente comunica, como é que a gente conversa com essa turma para poder viabilizar a planta. Porque até para o cigano que vive do mercado nacional, existem algumas marcas high-end no Nordeste que vendem para o país inteiro, mas é muito difícil, não tem como funcionar. A gente emitiu, patrão, a gente emitiu uma nota aqui para o Beervilla, R$ 3.500. O ST foi quase 1.000, alguma coisa assim, 800, 900. Como cerveja, não funciona. É importante estar, é importante fazer, beleza, mas como volume de fábrica, de cervejaria, é absolutamente impossível. Tem que ser local. Tem que, dependendo do tamanho do porte da cidade, você vira a cervejaria da rua, do bairro, do estado, ali da cidade, e fique no estado. Não, para além disso, é difícil. Não chegar lá, o cara que recebe a mercadoria lá, né, com a pistolinha mesmo, se não tiver naquela temperatura X lá, ele manda de volta. No nosso caso, a gente tinha um caminhão que era refrigerado, só que a gente não conseguia entregar para ela, porque o bar dela é numa rua que o caminhão não passa, porque a rua é muito estreita. E a única vez que a gente tentou entrar lá no caminhão refrigerado, estragou a rua, porque afundou o bueiro. A gente teve que arcar com o bueiro também da rua. Então, além de ser essa rua aí, além de ser íngreme, extremamente íngreme, é difícil chegar lá a pé. Às vezes realmente não compensa fazer outras entregas. O fato é, quem descobrir a possibilidade de vender cerveja artesanal